Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Eu estou muito feliz que você está aqui comigo nesse devocional e hoje nós falaremos sobre um personagem que eu amo muito na Bíblia, que é José. Você lembra da história de José, queridos? Hoje o tema do nosso devocional é bênçãos disfarçadas. Queridos, quando o Senhor falou isso comigo, esse tema hoje, eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas e eu queria muito compartilhar com você esse devocional e eu creio que ele vai ser tão abençoado na sua vida, assim como foi abençoado na minha vida esse devocional agora pela manhã. Queridos, nós leremos o texto de Gênesis 45, os versículos de 4 a 8, que diz assim: E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Queridos, se você prestou atenção nesses 4 versículos que nós lemos, vocês podem ver José falando para os irmãos dele que eles terem vendido José, para o Egito, ter mandado José para aquela terra estrangeira, aquela terra estranha, foi uma bênção. Havia uma bênção disfarçada, porque não foram eles que enviaram José, mas José reconhece que foi Deus que mandou ele para lá, para que houvesse um remanescente na terra, para que houvesse um grande livramento, para que ele pudesse se tornar governador ali, governar toda aquela terra, aquela nação. Queridos, olha que bênção. Eu estava também vendo uma notícia em que uma mulher estava com seu esposo e seu esposo teve um ataque cardíaco, mas Deus poupou a vida desse homem. Foi feita uma reportagem com essa mulher e quando perguntavam para ela o que ela estava sentindo, queridos, a resposta dela me deixou assim, de boca aberta, porque a resposta dela foi, eu me sinto abençoada, eu me sinto muito abençoada, porque até mesmo em meio a essa dificuldade na área da saúde, eu vejo Deus cuidando de nós. Olha o que essa mulher respondeu, queridos. Olha que coisa. E hoje, como eu falei para vocês, o tema do nosso devocional é bênçãos disfarçadas. Queridos, eu quero que você entenda o que o Senhor falou para mim hoje. As bênçãos, queridos, elas vêm em formas e tamanhos diferentes. Na verdade, nós nem sempre reconhecemos as bênçãos. Não é verdade? Mesmo quando nós estamos fazendo tudo aquilo que pensamos que Deus quer que nós façamos, ainda assim nós podemos ter percalços e passar por sofrimentos inesperados. Queridos, às vezes nós nos surpreendemos por Deus não responder da maneira que nós queremos e às vezes nós nos surpreendemos por Ele estar demorando demais para nos responder. Não é verdade? Nós vemos isso na vida de José, queridos. Se nós olharmos para a história de José apenas através da perspectiva humana, nós acharemos que Deus havia esquecido de José. Mas, queridos, se a gente olhar, José, ele suportou o sofrimento por mais de 10 anos. Ele foi jogado num poço, numa cisterna, ele foi vendido como escravo, ele foi acusado falsamente, ele foi preso injustamente. Contudo, queridos, grave isso, a fidelidade de Deus se tornou finalmente evidente a todos quando José passou a ser governador do Egito e pôde evitar que muitas pessoas morressem de fome. Eu comecei a chorar quando eu li uma frase do C.S. Lewis que fala assim:
Muitas vezes, quando perdemos uma bênção, inesperadamente outra bênção nos é dada em seu lugar. Pense na sua vida, queridos. O que talvez você perdeu de bênção e depois Deus trouxe outra bênção na sua vida no lugar daquela bênção que você perdeu? Olha, essa frase faz muito sentido e por isso que eu me emociono. C.S. Lewis disse: muitas vezes, quando perdemos uma bênção, inesperadamente outra bênção nos é dada em seu lugar. Glória a Deus! Aleluia! Queridos, a mão abençoadora de Deus sempre esteve sobre José. E a mão abençoadora de Deus sempre está sobre todos os que confiam nele. Vamos nos apegar àquele Salmo 31, versículo 19, que diz: grande é a bondade que reservaste para os que te temem. Tu a concedes aos que em ti se refugiam e os abençoa à vista de todos. Queridos, eu me emociono porque o nosso Deus é lindo, assim como ele fez com José. Se a gente olhar pela perspectiva humana, parece que Deus tinha esquecido de José. E se talvez nós olharmos pela perspectiva humana, por muitas coisas que nós estamos passando, a gente pode cair no mesmo erro de achar que Deus se esqueceu de nós. Mas não, queridos, lembre do tema hoje do nosso devocional: bênçãos disfarçadas. O que eu tenho para falar para você hoje: confie no Senhor. Deus tem coisas boas para aqueles que o temem. Deus é bom, Ele nos protege. E mesmo se a gente estiver passando por lutas, há bênçãos disfarçadas no meio desse processo que o Senhor está fazendo a gente enfrentar. E acima de tudo, queridos, as pessoas verão as suas bênçãos. Saiba disso, as pessoas verão as suas bênçãos, as pessoas verão a mão abençoadora de Deus sobre a sua vida, se você confiar plenamente em Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Paizinho, nós queremos te agradecer, Senhor, nesse devocional. Pai, como eu gosto da história de José, porque a gente viu uma reviravolta, Pai, na vida dele. Uma reviravolta de forma que ele passa por tribulações, ele passa por sofrimento, ele passa por angústias, mas a gente vê a mão do Senhor estendida sobre a vida de José, porque José confiava no Senhor. José reconhece que todo o processo de caminhada que ele teve que passar, o Senhor estava com ele. Ah, Deus, obrigada, Pai, pelas bênçãos disfarçadas que vêm sobre as nossas vidas, Senhor. Nos ajude, Pai, ao enxergar pelos olhos da fé e não pela perspectiva humana, mas que nós possamos enxergar pelos olhos da fé todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Ah, Deus, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, ó Pai, até por aquelas bênçãos que aparentemente nós perdemos, mas nós cremos que bênçãos maiores virão sobre nós, porque nós confiamos no Senhor, Pai. Obrigada pela tua proteção. Obrigada porque o Senhor é bom e a tua fidelidade dura para sempre. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos com todo o nosso coração. Que nós possamos enxergar pelos olhos da fé tudo aquilo que nós estamos passando. Que seja para um propósito maior. Que seja para glorificar o teu nome, Senhor. E que as bênçãos venham até nós e que nós possamos identificá-las nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Que você enxergue as bênçãos disfarçadas, que você hoje possa declarar, independente do que você estiver vivendo, declare: eu sou abençoada, eu sou abençoado, eu me sinto abençoado. Fale, queridos, professe palavras que bendizem o nome do Senhor. Amém?